Quem vai mediar será Maurício Ogawa, diretor de Economia e Inovação da CNC. E convido novamente ao palco Andrei Gutierrez, especialista em inteligência artificial e vice-presidente da Associação Brasileira de Software. Tem microfone aí? Alô, boa tarde, todos escutam? É muito engraçado, né? A gente fala, fica um vazio, um silêncio. Para quem está aqui é diferente, né? Que bom, que bom. Tem um vídeo aí que eu pedi que eu preparei, mas eu não solta ainda não. Eu vou fazer, vou deixar aqui o painel livre. Parafraseando um painel anterior, que eram entre amigos, né? Aqui tem os amigos, eu me inseri aqui na amizade dos dois, mas eles já se conhecem de longa data, então vai fluir bastante. Importante aqui, nós temos as pontas, né? A gente tem a ABS, que representa o Brasil, é uma autoridade em software nessas questões de tecnologia, e a gente tem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então a gente tem com os extremos aqui, e o público que a gente representa, né, como federação, como Confederação Nacional e Federação, e os braços. Eu queria também agradecer a participação do Senac Nacional, o Sesc Nacional está aqui presente, também acompanhando desde o começo, e aí isso faz parte também daquilo que a gente está propondo oferecer para vocês o ano que vem. Então tem coisa boa. Não foi nada combinado, eu preparei um vídeo já olhando a questão da inteligência artificial, e foi meio que coincidência, né? Uma coincidência boa do que a gente viu o dia todo em vídeos de fake news, ou como a inteligência artificial ela impacta o dia a dia. E eu já tinha preparado um vídeo bacana que eu queria soltar aqui para começar a apresentação. Olá a todos, sinto-me honrado pelo convite e principalmente pela oportunidade de apresentar um tema tão atual e que impacta as nossas vidas em todos os momentos. A ideia ha, innovation to sono subeteno, iun yongo sheminshi, shenmi huao shishou suru koto desu. Deve sorprendervi la mia capacità di parlare giapponese, vero? Bom, eu não falo japonês nem sei o que eu falei ali, mas na verdade eu peguei um texto, né, joguei no chat GPT, fazendo a introdução e traduzi. A única coisa que eu falo em italiano é isso aqui, né? Ma che. E japonês conta até 10. Então é impressionante as portas que se abrem com a inteligência artificial, e aí por uma boa coincidência, tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui. Então, aproveitando aqui a Autoridade Nacional, e aí, por favor, se apresente, o Arthur dissertar, né, o que a Autoridade Nacional tem para falar para esse público. E a grande provocação, a gente como representante do comércio tem para fazer, é desmistificar tanto o uso da inteligência artificial, porque às vezes pode parecer um pouco distante, né? O quanto que disso a gente consegue utilizar na prática, né? E aí, isso não é para os grandes, gente, isso é para os pequenos, né? A gente tem que olhar para os pequenos, os grandes nem precisam de ajuda. Mas é como a gente apoia vocês, empresários, a usar de verdade essas ferramentas de tecnologia, e como, né, as leis podem e devem nos ajudar e não nos intimidar, né? Falou, pô, eu não vou ficar fazendo uso de rede social, porque se vazar um dado, eu vou fechar meu negócio pagando multa. O objetivo não é esse, né? O objetivo é justamente o contrário. Então, Arthur, obrigado pela presença, fica à vontade. Muito obrigado, Maurício. Eu acredito que todos me ouvem, né? Então, bem, meu nome é Arthur, sou um dos diretores da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E eu quero agradecer o convite da FEComércio, né, do CNC também. Muito obrigado, Nakati, tá, pelo convite. É claro que a autoridade tem o maior prazer em estar aqui com vocês conversando sobre
sobre esse tema da inteligência artificial, porque é um tema que muito nos interessa. Porque qual é a maior preocupação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados? Tá? E aí eu passo a falar só da sigla, né? Ficar repetindo a autoridade o tempo todo não dá. É privacidade e proteção de dados nossos, dos indivíduos, das pessoas. Essa é a maior preocupação da autoridade. E aí é claro que, acompanhando os debates mundiais, eu gostei muito da palestra do Andrei que nos antecedeu aqui, a gente vê que é um tema que ainda está longe de ser consensual em vários países. Tá? Então, nós vemos diferenças regulatórias ou de ideias regulatórias entre os europeus, muito bem dito pelo Andrei, como pelos norte-americanos. Vimos aí ontem, né, a Executive Order do presidente Biden, né, com 8 pontos, eu chamaria de 8 eixos, tratando da inteligência artificial, e desses 8 eixos, 5 são diretamente relacionados à privacidade e proteção de dados. Privacidade dos indivíduos. E lembrando que no Brasil, privacidade agora e proteção de dados é um direito fundamental. Está lá no nosso, foi aprovado ano passado, né, pela Emenda Constitucional 115, está no nosso inciso 79 da Carta Magna, do artigo 5º, né? Então, é um direito fundamental. E é isso, disso que a NPD cuida. E aí, é claro, que onde estão os maiores problemas que nós vemos na regulamentação ou antes da regulamentação no uso da inteligência artificial, eles estão exatamente, como foi pontuado também aqui por outros painéis, pelo colega que me antecedeu, foi exatamente nos riscos que traz, aqui o desenvolvimento ou que o uso ele traz ou pode trazer quando essa inteligência artificial se utiliza ou é voltada, se utiliza de dados pessoais ou é voltada para o indivíduo. E aí nós temos alguns riscos. Tá? Dentre os maiores riscos aí, depois a gente pode avançar nisso, tá? Está exatamente o desenvolvimento desenfreado e sem parâmetros de ética e sem parâmetros de responsabilidade para com os dados dos indivíduos. Tá? E é claro que sempre existe o risco, que é o problema que geralmente acontece em normativos ou em tentativas regulatórias, que é o risco de você frear a inovação. Aí o que já podemos adiantar é que a ANPD não tem esse pensamento. O pensamento da Autoridade Nacional de Proteção de Dados é que nenhuma tecnologia ela pode ser freada ou deve ser detida no seu desenvolvimento. Isso não é cabível. Tá? Não é possível fazer isso. Tá? Então, nós queremos o desenvolvimento da inteligência artificial, queremos que ela seja amplamente usada por empresas, pelo poder público, pelo setor privado, por instituições mais variadas, principalmente pelo indivíduo. Mas nós queremos que o desenvolvimento dessas soluções de inteligência artificial tenham por base a ética, a responsabilidade para com a privacidade e a proteção de dados pessoais. É claro que existem muitas soluções que isso não precisa, como o próprio Andrei disse antes, né? Soluções para agricultura, para geologia, né? Para controle de sistemas escada, que controla grandes máquinas industriais. Não vai ser preciso isso. Agora, toda vez que se refere ao indivíduo, aí nós temos uma série de problemas. É isso que gera discussão no mundo inteiro. Não é sistema para controlar pivô de irrigação de agricultura. Isso não gera. Isso aí está pacificado. O problema é quando a inteligência artificial se volta para o indivíduo. E aí ela pode ou não utilizar quantidade volumétrica de dados pessoais, e isso é que tem assustado pela possibilidade do uso errado ou do uso não transparente dessas soluções. Transparente para quem? Para nós. Porque essas soluções vão usar os nossos dados pessoais, dos nossos parentes, dos nossos amigos. O problema de transparência é que é um problema crucial nesse desenvolvimento. Por enquanto, seria isso aí, Mauro. Muito bom, Arthur. Bom, até pontuar, André, obrigado pela presença novamente no palco, né? Sentimos aqui o MCTI, infelizmente, não pôde participar. E aí, queria agradecer a sua presença mais uma vez aqui no palco. Aí, nesse tema, né, da IA, que dica que você pode trazer
para quem está assistindo, para quem está aqui, para utilizar, por exemplo, né, para começar aí a dissertação, como que a gente poderia usar a inteligência artificial para trabalhar o anonimato dessas informações? Como é que a gente poderia usar a IA para proteger essas informações e dar essa tranquilidade para os empresários? Excelente, Maurício. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Então, maravilha. Na última palestra eu falei, eu até brinquei com o Sabá, eu falei, eu vou falar bem alto aqui para não precisar do microfone, mas agora acabou meu fôlego, a voz foi embora. Bom, vamos lá. Aproveitar a provocação aqui, eu acho que é bacana, quando a gente está olhando inteligência artificial, um programa, sobretudo, primeiro, é preciso ter um programa de governança de inteligência artificial. Primeiro tudo, para ter o programa tem que ser empoderado, eu acho que muito próximo, não necessariamente tem que se sobrepor ao que já existe de privacidade, mas tem que ser empoderado, tem que vir da alta cúpula da direção da empresa e a top-down. Vai fechar contrato que eventualmente está usando uma prática que você, de repente, acha que não vai estar de acordo com a sua gestão de risco, já vai fechar, é top-down. Então, primeira dica, top-down. Segunda, tem que ter uma abordagem baseada em risco. E aí entra a grande dificuldade aqui, que eu tenho acompanhado o debate, tudo que acontece lá fora, como é que a gente define o que é alto risco? Eu fiz agora a crítica aqui ao projeto de lei no Brasil, os caras têm que definir alto risco no projeto de lei. Porra, quem trabalha com o Congresso sabe que é muito difícil você passar um projeto de lei. Como é que você vai definir o que é alto risco de uma tecnologia num projeto de lei, sendo que a tecnologia muda o tempo todo? E não é só o risco que muda, né? O conceito de risco é proporcional às medidas de mitigação, né, que eu uso tecnologia, eu uso medida procedimental, então dependendo da medida o risco vai ser mais alto ou vai ser mais baixo, não dá para eu falar que o risco é mais alto só porque eu uso inteligência artificial na área de educação. Pô, se eu uso inteligência artificial na gestão de impressora de educação para ver numa grande empresa do setor de educação, e eu estou usando inteligência artificial para fazer a gestão de TI, a gestão de impressora, será que isso é alto risco? Só porque está embaixo da educação, porque o projeto de lei falou que tem que estar? Então, a primeira coisa que eu digo para as empresas tem que estar atento. Lá na OCDE, acho que tem algumas pistas importantes para a gente estar indo no âmbito das boas práticas, não no âmbito da regulação. O que é alto risco? Bom, a OCDE começa a trazer alto risco, vida, pessoas, sociedade e planeta. Essas três dimensões. Aí a gente começa a descer, o NIST lá nos Estados Unidos, que eu falei agora, começou a descer um pouquinho mais. Então a gente já começa a ter, por exemplo, e aí eu acho que a gente ainda precisa avançar uma definição. As boas práticas do G7 ontem trouxeram alguma coisa bacana. Então acho que, de um modo geral, se eu for resumir, ali, no âmbito do indivíduo, o sistema de inteligência artificial que pode afetar a vida. É um sistema de controle de tráfego de trânsito, afeta a vida. Então é alto risco. Né? A saúde, poxa, qualquer medida que você vai implementar na área da saúde, é procedimental, é de apoio, ou é algo que vai ser, sei lá, um procedimento cirúrgico que vai ter inteligência artificial em parte do processo cirúrgico. Tem risco à saúde, então isso precisa ter um escrutínio maior. Né? O coronel Sabá mencionou aqui as liberdades civis, por exemplo. Se a gente for implementar sei lá, a gente está discutindo agora, um uso de reconhecimento facial para segurança pública que pode limitar o direito de ir e vir de um indivíduo. Aqui já é alto risco, já começa a subir a barra. Né? Direitos humanos de uma maneira geral, limite a oportunidades econômicas, que eu falei agora há pouco, né? A questão de você ter acesso ao trabalho ou outro tipo, acesso, por exemplo, a serviços públicos, a inteligência artificial para fazer seleção, sei lá, de serviço público de escola, de creche. Né? Será que isso aí não precisa ter um escrutínio maior? Certamente sim. E aí a gente tem, eu também não vou me delongar aqui, mapeado o alto risco, você tem toda uma governança e frameworks, que isso a gente já está discutindo nas boas práticas. Pô, primeiro, uma estratégia de dados. Tem que ter uma estratégia de dados para você controlar o que é propriedade intelectual. Você tem direito a usar esses dados ou não tem? Que você, uma vez, tem um colega de propriedade intelectual que ele fala, uma vez treinado um sistema de inteligência artificial, você não destreina ele. Então é muito importante que você tenha uma estratégia de dados antes de tudo. Então tem que ter a propriedade intelectual daquele dado, a confiabilidade do dado, né? E
depois montou o modelo, ou você contratou um modelo de alguma outra grande empresa, você tem uma certificação daquele modelo, daquela empresa, daquele produto. Muito provavelmente o mercado agora vai começar a avançar em certificações de confiabilidade, de segurança, modelo. Se é uma inteligência artificial generativa, a gente fala que ela alucina. A bicha perde a noção da realidade, começa a responder coisa que não existe. Então aí você precisa ter um monitoramento desse modelo, precisa ter, se for inteligência artificial generativa, se for um uso de alto risco, você precisa ter uma pessoa, a gente fala human in the loop, precisa ter uma pessoa lá no final do processo para ver o que vai sair daquilo, para filtrar, para você até se blindar, né? E monitorar o modelo, monitorar o sistema de inteligência artificial. Hoje você tem sistemas de inteligência artificial que monitoram para ver se ele não vai fugir do combinado, daquilo que ele foi programado. Então tem várias medidas hoje que a gente tem discutido, e eu aconselho a olhar o CDE, está fazendo muita coisa em inteligência artificial, agora tem as boas práticas do G7 que saíram ontem. Tem o NIST, que já teve a versão de janeiro, que é 1.0, gestão de risco, eles estão indo para 2.0. Então, acho que tem muita coisa acontecendo e avançando. E vale a gente deixar no radar. As empresas que forem implementar, usar IA para valer, deixa no radar essa noção de alto risco para já começar a pensar uma governança, uma gestão de riscos de IA, e lá na largada você já, antes, né, se é que a gente vai ter uma regulação, enfim, ou o mercado vai começar a cobrar as melhores práticas responsáveis, a sua empresa já larga na frente. Certamente eu acho que é um investimento que vale a pena, aconselho quem puder fazer, já começar a investir, dependendo do uso de IA, do tipo de risco que você tiver, vale muito a pena você já investir nesse tipo de governança. E a gente fala IA responsável, né? Uma inteligência artificial responsável e ética by design, né? Que a gente gosta muito de falar desde o início da concepção daquele processo, produto ou modelo de negócio. Bom, é até bacana, e aí trazendo de novo para a realidade, né? A gente está falando muito de IA e até em outras federações que a gente discute, com outros empresários de outros lugares, né, que a gente conversa, a gente percebe um interesse muito grande realmente pela ferramenta. Mas é importante destacar que isso aí já está acontecendo há muito tempo, né? Não sei aqui quem teve a oportunidade ou quem tem filho em idade, né, que correu atrás de Pokémon GO, né? Nossa, aqueles bichinhos do demônio, né, que saía correndo, a gente tinha que caçar, eu tinha que levar minha filha na escola, cara, era impressionante, dava horário e tinha que caçar Pokémon e vai para a praça, e tinha toda uma estratégia de marketing por trás disso. Isso em 2016, gente, né? A gente está falando muito de IA agora, mas isso vem de muito tempo, né? E que as empresas já usavam isso, e aí, os empresários já usavam o Pokémon GO para explorar negócio, né? Então, tem restaurantes que o dono aprendia a jogar, né? Ele aumentava lá o jogo, trazia o Pokémon para dentro da loja dele e as pessoas iam caçar Pokémon ali. Quando você percebia, tinha uma multidão de jovens na frente de um restaurante, na frente do McDonald's. Usou muito isso, né? Até a Easy Taxi cobrava corridas mais baratas para aqueles que estavam caçando o Pokémon. Cara, isso é em 2017, 2018, né? Isso não é uma coisa de agora, não é uma coisa que a gente está falando. A inteligência artificial ela já acompanha a gente há muito tempo, né? Para as empresas que precisavam ativar o monstrinho, pagava $10, né? E o interessante é que eles experimentavam um aumento de vendas em 70%. Então ele investia $10, criava lá os bichinhos em determinados horários, e quando você olhava, você tinha o movimento na frente do seu negócio. Até foram caçar bichinho até dentro de delegacia, né? Já teve condições que eles foram buscar prender bicho dentro de delegacia. Então, essa inteligência artificial já acompanha há muito tempo, né? E aí, olhando os avanços que tivemos dentro da LGPD, comparando com o que se tem no mundo, Arthur, você consegue falar para a gente, né, o quanto a gente está à frente e o que a gente precisa ainda, em determinados momentos, correr atrás, né? Teve uma questão do próprio Andrei, né, na fala dele anterior,
na outra palestra, né, que se for determinados textos que se forem aprovados, vai ser um desastre, né? Assim, como é que a gente convive com isso, né? Em que momento, inclusive a gente, de forma organizada, como é que a gente pode contribuir para melhorar esse cenário? Muito obrigado, Maurício. É bem interessante, antes de entrar nesse tema, só explicando aqui É muito interessante porque quando surgiu o Pokémon GO, eu era diretor de segurança da informação do governo federal. E o que o Pokémon GO fazia? Além de aparecer os bichinhos para caçar, né? O Pokémon GO ele tinha um sistema que ele mapeava toda a planta do local, né? Então, o governo federal descobriu que o pessoal estava mapeando plantas inteiras de prédios de segurança, porque o Pokémon GO ele fazia isso. O jogo ele levantava as plantas arquitetônicas de tudo ali dentro, né? Então, e aquilo ali era mandado para um servidor lá fora. Ficava, sei lá, Indonésia, Singapura, fica ali, né? Ou seja, plantas inteiras de estabelecimentos, de quartéis até prédios ali dos ministérios em Brasília. O pessoal estava mapeando toda a estrutura e mandando aquelas plantas para outro lugar. É bem interessante isso aí, né? Depois nós acabamos proibindo, né? O pessoal tivemos que emitir uma diretriz para o pessoal não jogar Pokémon em prédio público, né? Coisa complicada. Mas bem, o que acontece? Todos esses assuntos de inteligência artificial e proteção de dados pessoais, eles pertencem a um grande ecossistema. Tá? Ecossistema tem que ver isso de forma holística sistêmica. Então nós temos a parte de segurança da informação, o carro-chefe dela, segurança cibernética. Nós temos ali a parte de inteligência artificial, que se utiliza desses conceitos, também a proteção de dados pessoais, que não anda sozinha também. Ela anda como parte de segurança, ela anda com os conceitos de privacidade, anda com os conceitos de tecnologia da informação, de TI. Tá? Então, tudo isso tem uma visão sistêmica. Tá? Agora, é claro que toda vez que aparece vamos dizer assim, que a gente vê uma tecnologia se desenvolvendo tanto quanto a inteligência artificial, e a gente mapeia os riscos, é claro que aquilo chama a nossa atenção. Tá? Então, no início, eu me lembro que há alguns anos atrás, que eu sou bem mais velho do que, né, às vezes aparento, né, mas existe eu me lembro que quando eu trabalhei em alguns órgãos públicos, que quando o pessoal começou a usar a internet com maior intensidade, o pessoal desligava os computadores da rede para poder ficar algo local, de medo de ser invadido, né? Então era assim, né? Então as medidas de segurança não eram proporcionais, às vezes as medidas de segurança eram maiores do que se merecia, ou muito inferiores ao que se precisava. Então, hoje, há pouco tempo, eu visitei falando sobre proteção de dados, biometria, né, essa parte de dado pessoal sensível. Visitei um prédio ali, público, aí eu perguntei, tinha uma porta ali com acesso biométrico. Aí eu perguntei o que era aquilo. Aí o pessoal, não, é só a gente abre aí para o senhor ver. Quando abriram com biometria e tal, o que ficava ali dentro? Material de faxina, né? Ou seja, o pessoal guarda a segurança elevadíssima, com biometria, com cheio de coisa ali, com chave, sei lá o quê, né? Algoritmo pseudo-randômico de longa duração para guardar balde, esfregão e vassoura e pá. Então, quer dizer, a segurança está completamente desproporcional à necessidade. No caso aqui, eu tive o trabalho de mapear. Na verdade, o trabalho foi só de compilar, né? Uma série de riscos que vários institutos pelo mundo levantaram em relação ao uso da inteligência artificial, né? Aí observem, são 8 riscos. Eu até vou me dar o luxo de ler rapidinho, porque eu não quero errar, né? Então, o desenvolvimento desenfreado da IA. O segundo, excesso de vigilância. Terceiro, controle excessivo de mídias sociais. O quarto, vieses discriminatórios, André falou bastante nisso. O quinto, rastreamento em redes, rastreamento de geolocalização, que é a mesma coisa. Decisões automatizadas arbitrárias, operações com qualidades de dados duvidosas, que podem viciar erradamente o algoritmo da IA, o André falou isso agora também. Ou seja, nós temos 2 grandes categorias, né? Os chamados dados pobres, que são aqueles superficiais, incorretos ou inexatos, e aqueles dados que o pessoal lá fora chama de dados lixo, mas na tradução eu prefiro chamar de inúteis, né? Que dados falsos ou desatualizados, né? E, por fim,
o oitavo, o uso de inteligência artificial para ataques cibernéticos, né, que já está crescendo bastante, porque o pessoal viu que melhor do que um programador humano fazendo aquilo é a máquina aprendendo como invadir um sistema. Ou seja, muito mais eficaz. Tá? Ou seja, desses 8 riscos, grandes riscos mapeados, 7 são referentes à privacidade dos indivíduos, à nossa privacidade. Ou seja, que isso é bastante sério. Então é por isso que, é claro, existem tentativas, muitas vezes, como disse o Andrei, eu concordo plenamente, o projeto de lei ainda não está maduro para a gente chegar e sair aprovando uma coisa assim, ainda carece de muita discussão, carece de muito debate na nossa sociedade, tá? Mas a NPD acaba se colocando numa situação de, olha, dos males o menor, né? Porque o que acontece? Quando você olha esse PL, eu queria falar um pouco do PL, desse PL 2338, quando você olha o PL, tem várias áreas de convergência com a proteção de dados pessoais, com a LGPD. Então, para evitar insegurança jurídica, na cabeça de quem? Na nossa aqui. E das nossas empresas, que vão ter que aplicar aquilo ali. Tá? Existem 2 grandes receios, que é de, como disse, de tentar frear a inovação no intuito de tentar controlar o desenvolvimento, fazer o controle de modo errado. Né? Eu nem gosto da palavra controle, né? Mas aí tentar fazer de modo errado e deter a inovação, o que é o pior de todos os mundos. Tá? E o outro risco é criar uma ou várias autoridades com competências similares, que aí vai tocar horror na cabeça do brasileiro, né? Como já se não bastasse. Né? Então, aí o brasileiro começa a sofrer. E aí, pô, eu que sou vascaíno, eu sei o que é sofrimento. Né? O cara sofre toda semana, às vezes o sofrimento é diário. Né? Quem aí, tem vascaíno aqui? Olha aí, amém, irmão. Nós vamos ser salvos um dia, né? Vamos ter fé. Né? E aí o que acontece? Nós temos essa situação. Tá? Então, nós procuramos fazer isso. E nós sempre dizemos que a ideia não é, eu estava conversando com outros colegas aqui no intervalo, só para terminar essa minha parte, que nós não queremos, de modo algum, e sempre defendemos isso quando somos convidados para audiências públicas, seja na Câmara, no Senado, agora é no Senado, né, que estão correndo os debates, no Senado Federal, nós sempre defendemos que a inteligência artificial não pode ter o seu desenvolvimento freado, parado, detido, não é isso. Mas o que nós defendemos é que haja, desde o seu início do desenvolvimento das plataformas de IA, das soluções de IA, que seja baseado em ética, proteção de dados, privacidade e responsabilidade para com os indivíduos, para com as organizações. Na verdade, o que é isso em uma palavra só que é bastante antiga, é um termo antigo. O que é isso que o europeu já discute há muito tempo, o americano também? Chama-se, estava conversando com as colegas, né? Privacy by design. Né? Privacidade desde a concepção. Na verdade, tudo se resume a isso. Tá? Ou seja, você não detém a tecnologia, não é a ideia de, quando aquele caso que eu contei, de quando você começou a usar a internet, você desligava, né? Desligava da rede para usar local, com medo. Então não é isso de você tentar deter. Não vai poder deter. Foi assim com, é claro, que a inteligência artificial e seu carro-chefe, que é a IA generativa, ela já é uma realidade e ela tem de ser usada por todas as organizações públicas e privadas, porque ela traz benefícios, desde que bem orientada e bem utilizada, bem conduzida, ela traz benefícios inegáveis para as empresas que vão lucrar mais, vão ter seus custos reduzidos, vão atrair mais clientes, ela vai, no poder público ainda mais, que vai poder prestar serviços muito melhores ao cidadão, porque é o que o poder público faz, ele tem que prestar serviço ao cidadão de qualidade, né? Serviço de qualidade ao cidadão. Então, a ideia é essa. Eu gostaria de deixar isso por enquanto, tá? Depois a gente pode aprofundar mais. Obrigado. Eu vou agora aproveitar e entrando aqui no tema do painel, que é a questão dos desafios e perspectivas, né, do IA. E aí não é só, ela não se restringe só à questão de proteção de dados, mas aí, Hélio, presidente, tem coisa nossa aqui para a gente, hein, lição de casa aqui. Levantando, né, acho que os grandes desafios de utilização da IA no Brasil, a gente tem a questão de infraestrutura, né? Esse é um tema que não diz respeito só à proteção, mas a gente está falando aqui, até foi falado antes, né, de 5G e tudo mais. Então, a gente tem uma questão de infraestrutura que precisa ser debatida, discutida,
O segundo ponto que afeta bastante, né, a utilização de IA no Brasil é a questão de educação e capacitação. Aqui, acho que é um tema para a gente depois discutir fortemente, inclusive com os nossos braços sociais, SESC, SENAC, né, casas que estão preparadíssimas, que são referência no Brasil em educação, para ajudar e apoiar nesse desenvolvimento do país a questão da capacitação de mão de obra para atuação nessa linha. Infelizmente o MCTI não veio, mas é uma questão da gente também buscar a questão de fomento, né? É importante que tenha recursos disponíveis para bons projetos, né? E tem, a gente sabe que tem, e aí também é um papel nosso, né, de entidade, de apoiar vocês empresários a desvendar, né, a desmistificar o uso desses recursos com bons projetos. E o último item que foi levantado aqui é a questão de como encorajar a adoção dessas tecnologias para vocês empresários. Acho que esse também é um bom ponto, né? A questão da gente estarmos todos reunidos aqui competindo com o final do dia, né? Passamos aqui o dia juntos e vocês ainda estarem aqui para escutar o que está sendo compartilhado de conhecimento já é um ponto que a gente iniciou, né? De competir com esse tempo, com o cansaço, mas falar da inovação. Então acho que esse é um ponto também que a gente avançou bem. E aí, aproveitando agora, mudando um pouquinho do rumo, né, desses pontos, linhas de fomento para comércio, né? A gente ouve muito falar de linhas de fomento de inovação e pesquisa para a indústria. Como que a gente pode avançar nesse tema e aplicar bons projetos, linhas de fomento? Como que a gente pode ajudar os nossos empresários nessa vida, nesse mundo de inovação e tecnologia? Maurício, você tocou no tema agora, aí tocou no coração aqui, o tema da minha paixão. Eu sou muito passional, né? Vocês já devem ter percebido, mas esse tema, gente, é um absurdo a gente discutir tecnologia no Brasil do ponto de vista de regulação, me desculpa, com todo respeito, que a NPD, Certíssimo. mas é um absurdo, gente. Só vocês pegarem na imprensa, né, a tinta que se carrega na imprensa, no congresso, no debate qualificado sobre regulação, sobre problemas, sobre tecnologia, viés, não sei o quê. É um absurdo, gente. A gente tem acho que 7, 8 diferentes áreas em ministérios querendo regular a economia digital. Quantas áreas a gente tem querendo estimular o uso de novas tecnologias, a inovação e o avanço do país? Quantas? É muito pouco. E as que tem, para citar um exemplo, nosso colega aqui, Henrique Miguel, do Ministério de Ciência e Tecnologia, que não pôde vir, estão lutando heroicamente sem recursos, tem que falar, com pouca gente, sem priorização, sem verba. É assim, gente, a gente precisa de um projeto de nação. Eu gosto muito de dizer que a gente não vive a 4ª etapa da Revolução Industrial. É uma outra revolução digital, uma revolução com R maiúsculo. Tudo está mudando, tudo está se transformando, a gente precisa de um projeto de nação, né? Pega a ordem executiva de ontem, saiu do próprio presidente dos Estados Unidos, do Biden, dando guidance para todos os ministérios. Olha, isso aqui é estratégico para a nação. Precisamos fazer isso, precisamos fazer aquilo, precisamos estimular a inovação, precisamos estimular a pesquisa, precisamos fortalecer a qualificação. Saindo da presidência da República. E aqui, cadê? Onde é que a gente está? Felizmente, aí, para não só criticar, a presidência da República esse ano está avançando a criação do antigo conselhão, né, voltou esse ano, de uma comissão transversal de transformação digital. E a gente tem participado muito pela ABS, tem desde o início pleiteado a criação dessa comissão. A gente precisa debater o país lá em cima, do ponto de vista de economia, do ponto de vista de inovação, não só do ponto de vista de regulação digital e os problemas que eventualmente isso vai ter. Tem que debater, mas precisa ter projeto, precisa ter priorização. Aí eu cito aqui os colegas do Ministério de Ciência e Tecnologia. A gente teve a Estratégia Brasileira de Transformação Digital. A primeira, fantástica no papel. As métricas, os objetivos, né, os indicadores. Cara, uma peça fantástica. Tinha os melhores quadros, né? A Miriam, que hoje é diretora da NPD, foi, né, entre aspas, a mãe ali, né, dessa estratégia. Nunca saiu do papel, saiu muito pouco.
Por quê? A gente não avançou na governança, era para criar um comitê interministerial que criaram com uma vontade que nunca avançou, 4 anos não saiu, não decolou, gente. E agora, vamos ver se a gente consegue avançar isso na presidência da República, mas outro fato, enquanto a gente não se apoderar dos temas, o setor empresarial pressionar, a sociedade brasileira pressionar, para isso ser prioridade do Brasil, a gente não vai, a gente precisa botar isso na agenda, é uma agenda de país, é uma agenda de Estado, é uma agenda de nação, é estratégico, né? É inovar ou morrer, é avançar ou morrer, é a posição das nossas empresas nas cadeias globais de valor, é competitividade, é inovação do comércio, né? E o comércio precisa muito. Né? E o Maurício tocou aqui na questão da formação, acho que o SESC, o SENAC, tem um papel fundamental para exercer no âmbito da formação do comércio, né? Mas é importante a gente ter essas políticas públicas. A gente estava ouvindo aqui financiamento da FINEP, poxa, precisa avançar cada vez mais, foi um golaço usar o recurso que estava contingenciado lá do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, ficou anos contingenciado para fazer superávit primário. Pô, vamos destravar mais e mais recursos para inovar, para inovação, para o empresário poder avançar. Então, acho que tem muita coisa que a gente precisa avançar e eu fico muito desgostoso de ver, não é um tema do Ministério de Ciência e Tecnologia, infelizmente, é um tema do Brasil, é um tema que a gente tem que discutir nos mais altos escalões e não está querendo começar. E aí eu tenho uma esperança, tem um comitê transversal de transformação digital. Quero acreditar que vai avançar, mas para isso a sociedade brasileira precisa pressionar, o empresariado precisa pressionar. Só paro por aqui, só fazer um ponto sobre a regulação de IA. A gente tem debatido muito isso na ABS, na própria FEComércio, e a gente acredita que precisa, e vendo muito exemplo do Reino Unido, precisa estressar ao máximo as leis e as regulações e as instituições brasileiras para a gente ter certeza que a gente precisa de uma nova lei ou de um novo regulador. Então, por exemplo, a NPD, no que tange dado pessoal, inteligência artificial, já é um regulador natural, corregulador ali, é lógico que do âmbito da privacidade ela faz a centralização, junto com outros órgãos, o Banco Central, onde for regular na área financeira, vai regular, onde tiver dado privacidade, vai precisar de uma convergência regulatória com a NPD. Questão que eu mencionei aqui agora, para dar um outro exemplo, acesso, né, oportunidade de acesso ao trabalho, e eventualmente se a gente for ter algum tipo de regulação, orientação no âmbito de uso de sistema de inteligência artificial para recrutamento ou para seleção, certamente isso é no âmbito do Ministério do Trabalho, com apoio técnico ali da NPD, uso da inteligência artificial, o pessoal fala muito de carro autônomo, né? Está até no projeto de lei lá. Gente, carro autônomo, carro é muito regulado, você tem Conatran, Denatran, você tem Inmetro que fiscaliza tudo. Por que a gente precisa de criar uma nova agência regulatória para regular carro no Brasil? Né, para regular sistema embarcado de avião, para regular mineração, tem o Departamento Nacional de Mineração que já regula, extração de petróleo e gás, você tem a ANP, que sabe muito mais de uso de qualquer sistema no domínio dela do que qualquer nova autoridade vai saber. Então, acho que assim, a gente precisa tomar cuidado para não inventar a roda, os problemas estão aí, a gente tem muita lei até demais, muita agência regulatória até demais, e a gente precisa estressar isso ao máximo. Então, essa é uma posição que a gente tem na ABS, a própria FEComércio também tem, da gente fazer essa... E precisa, assim, ter uma convergência regulatória, né? Eu gosto muito do modelo do Reino Unido. Reino Unido, o que eles fizeram? Eles criaram um Digital Regulatory Cooperation Forum, um fórum de cooperação para a regulação digital. Tem 5 pessoas, 5 funcionários. Porque a gente também fala... Vamos criar uma agência regulatória, né, para inteligência artificial. A NPD, eu estava discutindo aqui com o Sabá, até hoje a gente não conseguiu criar a NPD, com todo respeito, fazem também um trabalho heróico com 120 funcionários. A Anatel tem 2.000 para regular um setor só, a NPD tem 120. Mal conseguem ali, estão avançando, tentando avançar no que a gente precisa, que são a mínima regulação ali, que ele fala, os pilares básicos da LGPD, né? Quem dirá fazer trabalho de fiscalização e etc., que é a função deles, né? Infelizmente, o setor privado vai ser fiscalizado, mas é para isso que eles foram criados. Eles não têm recurso. E a gente fala, e vai lá e fala que vai criar uma nova agência regulatória, né? Cheio que a gente já tem tanta agência regulatória no Brasil, tanta lei, tanta burocracia, mais uma, né? Mais custo no Brasil do déficit fiscal, a gente vai criar mais uma agência, mais salário, mais cargo, né, comissionado ou não, etc. Não faz sentido, não fecha a conta, não faz sentido, enfim, essa é uma posição nossa, desculpa ser um pouco enfático aqui, mas é um pouco como a gente tem se posicionado nesse debate.
Eu posso, Maurício, só uma coisa? Bem, é porque nós vivemos um negócio cultural no Brasil que é complicado, né? Em termos políticos, em termos estruturantes, né? Nós geralmente pensamos mais em controlar riscos do que em como fomentar o desenvolvimento de determinada tecnologia. Sempre que surge alguma tecnologia, aí começam discussões no Congresso, e sempre nesse sentido de controlar mais do que de fomentar o desenvolvimento. Isso é uma postura reativa, né, cultural nossa, que nós temos que mudar, concordo com o André, isso aí. Né? Eu acredito que o incentivo para a inteligência artificial, para o desenvolvimento salutar da inteligência artificial, ele tem que ter aquela mesma urgência que, não sei se todos aqui se lembram, que foi dada à implementação das redes 5G no Brasil. Né? Em 2019, corria-se ali, né, o Ciência e Tecnologia e tudo mais, para poder rapidamente implementar a 5G. E por que isso? Porque a inteligência artificial, já foi dito em painéis anteriores aqui, ela é um diferencial estratégico, é questão geopolítica, como a segurança cibernética também é. Não dá para tratar isso de modo setorizado, pequeno, não podemos pensar desse jeito. Tá? IA é estratégico. E lá na frente vai fazer a diferença entre os países que usam e os países que não usam. E aqueles que não usam mal, vão ficar comercialmente para trás. Isso é decisão estratégica e é por isso que o incentivo é que todos utilizem, se não sabem, pesquisem, se não tem como, né, conversem com seus reguladores para poder a gente avançar nessa parte. Obrigado, Maurício. Bom, perfeito. Bom, a gente está entrando nos minutinhos finais. Ia deixar aberto para vocês fazerem as suas considerações aqui para um minutinho para cada um, 1,5 minutos para cada um, para fechar a participação. Bom, eu acho que para puder complementar aqui, acho que a gente fala muito de AI, eu acho que a gente também precisa desmistificar a inteligência artificial, né? Que nada mais é um sistema de ranqueamento ali, que não é determinístico, vai ser probabilístico. Pode ser com grandes modelos ou menores modelos. E boa parte da inteligência artificial que a gente vê que está avançando são os machine learning, os aprendizados de máquina normal, simples, não é nem a IA generativa, a mais complicada, né? E o Brasil ainda está começando. Eu vejo em 5 anos, não vai ter empresa no Brasil que não vai ter uma camadinha de inteligência artificial, mal sabe ela que é IA ou qual tipo de IA é, no seu ERP, gestão de fornecedor, pagamento de funcionário, né? Então a IA ela vai se tornar ubíqua, em todo lugar vai ter inteligência artificial, em todos os sistemas, vai perpassar a nossa vida como um todo. Então eu acho que a gente precisa desmistificar a inteligência artificial, mas ao mesmo tempo a gente precisa estar atento aos riscos. Existem riscos, já estão muito mapeados há muito tempo, e a gente já falou bastante deles aqui. Não dá para jogar no tapete e falar, não, faz, a inovação tem que avançar sem... A gente precisa ter um comprometimento ético. Os setores empresariais têm a sua responsabilidade nos códigos de conduta, pegar o que está sendo feito lá fora, vamos desenvolver aqui nosso código de conduta setorial. Como é que a gente pode avançar nas boas práticas, né, aplicado ao meu setor? Né, e vamos trabalhar com, né, os atuais reguladores para a gente também discutir esse estímulo das melhores práticas. Eu acredito muito nas melhores práticas. Eu já fui um defensor de uma regulação principiológica, já fui mais ferrenho defendendo a regulação principiológica, não digo principiológica, mas sobretudo flexível para a inteligência artificial, por ser uma tecnologia que muda muito rápido. Mas é uma opinião pessoal, Andrei, não das instituições. Quanto mais eu vejo esse debate avançar, mas eu tenho dúvidas de que a gente tem que avançar numa regulação específica para a inteligência artificial. Eu tenho dúvidas, confesso. Não tenho medo de falar que eu não sei. Talvez para a propriedade intelectual, talvez aí eu tenho um pouquinho mais de certeza. Né? Mas não sei, eu acho que a gente tem que olhar. Mas o que eu tenho certeza a gente precisa estimular as boas práticas. Precisa estimular cada vez mais essas boas práticas. Tem riscos, as inteligências artificiais mais simples tem lá os seus riscos, a gente tem que olhar, tem que ver onde vai usar, tem que começar a avançar nessas melhores práticas. E eu também tenho uma certeza que quem avançar agora nessas melhores práticas e tiver governança sólida, vai largar na frente no mercado lá na frente. Não vai ter risco de ter problemas reputacionais,
não vai ter, se a gente cruzar com cibersegurança, riscos de ter acidentes, grandes problemas, e vai ser recompensado pelo mercado lá na frente. Então, eu acredito muito nisso. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Obrigado, eu quero agradecer a oportunidade e dizer que é um tema quase uma cachaça, né? É viciante, né? Inteligência artificial. Agora, guardadas as proporções, mas é um tema muito disruptivo, por isso gera muitos debates, muitas dúvidas também. Mas o importante é continuar estudando, continuar aprofundando e utilizar as plataformas quando puder, porque é só assim que a gente vai aprender. E também sempre estando abertos a debates. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados agradece muito a oportunidade, estamos sempre juntos. Muito obrigado. Vamos às perguntas, então. Começando aqui, Arthur Pereira, a pergunta de Matheus Fleck. Qual é o posicionamento do governo sobre MLOps e LLMOps? Por enquanto, eu vou dar uma resposta estranha, né? Mas por enquanto não tem, né? O governo ainda não está nesse patamar, né? Como diria o Flamengo, né? Não está nesse patamar, né? Nós estamos ainda, não posso falar pelo governo federal, porque existem vários atores, o Andrei falou isso muito bem dito aqui, né? Tem vários ministérios que estão cercando esse tema de proteção de dados pessoais. Mas no caso da ANPD, nós ainda não firmamos posição sobre isso, porque nós estamos ainda, por enquanto, mapeando alguns riscos e buscando uma solução, sinceramente, uma solução menos danosa, caso a opção do legislativo seja realmente prosseguir numa regulamentação. Posso pegar o gancho? Essa pergunta é muito bacana, cara. Eu tenho trabalhado muito com AIOps. E é muito, quando a gente vai olhar a questão da aplicação de inteligência artificial, a gestão de uma infraestrutura de TI, né? E é interessante, não vejo, não sei se vai ter uma regulação geral, porque é um negócio muito de TI, é muito transversal, vai pegar várias áreas. Mas no âmbito das boas práticas, o que eu tenho visto é muito cruzar, por exemplo, o pessoal cruzando das empresas aí fora, os conceitos de infraestrutura crítica da CISA, que é a Agência de Cibersegurança dos Estados Unidos. Você tem uma lista muito grande do que é infraestrutura crítica. E aí você tem que ver aquele AIOps aplicado àquela infraestrutura crítica. Me explico. É completamente diferente eu usar o AIOps, seja o Machine Learning ou LLM, para fazer a gestão de TI de impressão, sei lá, ou de ticket de problema de TI de uma escola. É completamente diferente de eu fazer isso de uma usina nuclear. Então, quando a gente começa a cruzar a questão do AIOps com a questão da infraestrutura crítica, aí você vai ter que ter uma atenção muito maior. E eu imagino, o mercado ainda não está maduro, mas eu imagino que você vai ter um escrutínio muito maior lá na frente do regulador, quando o próprio regulador de gestão de usina nuclear, por exemplo, vai começar a olhar mais atento a isso. E acho que esse é um mercado que vai diversificar, e tenho dó aqui dos nossos colegas de AIOps que vão ter que saber tudo de regulação de cada setor, porque a gente vai ter que navegar com essas regulações setoriais. Ok, respondido, Matheus. Alexandre, analista de sistemas da Prefeitura de Florianópolis. Parece que a adoção da IA no setor público tem mais desafios. Quais as alternativas para uma prefeitura acompanhar essa evolução? Os desafios, eles são de uma ordem primária ainda, porque você não está ainda mapeado no poder público quais os reais benefícios e quais os reais limites do uso da IA. Então, com isso, fica um pouco o planejador, vamos dizer assim, esse ente, né, público, fica um pouco perdido na adoção desse tipo de mecanismo, desse tipo de solução, por enquanto. Tá? Então, o governo federal está passando por uma digitalização que já vem desde 2016, 2017, já vem ali de forma mais forte até hoje. Mas essas soluções ainda não estão plenamente consideradas por conta exatamente dessa falta da compreensão total dos reais benefícios de uma implementação, ou até quanto essa implementação deve ir, até onde ela deve chegar. Então,
essas dúvidas, elas ainda existem grupos de estudo que estão aí mapeando como é que se pode implementar isso como plataforma para o usuário, claro, utilizar ali livremente em prol de receber esses serviços públicos, mas ainda não se chegou numa solução de implementação que seja viável a um prazo tangível, né? Então não dá para dizer isso por enquanto. Obrigado. Tem mais uma pergunta aqui, da Juliana Cruz, administradora e cientista de dados na Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina. Arthur, qual a interação que a ANPD está fazendo com os entes subnacionais ou secretarias de ciência e tecnologia sobre a utilização da IA na gestão pública, principalmente quanto à utilização dos dados públicos e, por vezes, sensíveis? Muito obrigado. Nós temos feito reuniões, temos chamados para conversar, ou eles nos chamam, ou nós mesmos chamamos, convidamos para conversarmos, porque qual é a ideia? Nós temos um princípio da intervenção mínima na atuação da ANPD. Tá? É um princípio da mínima intervenção mínima. Isso está na lei e nós procuramos fazer isso sempre. Agora, existem parâmetros na área de proteção de dados pessoais que, independentemente da tecnologia, não é só inteligência artificial, qualquer outra, que nós temos que tornar aquilo pétreos, né? Aquilo tem que ser sagrado para nós. Então, nós não podemos abrir mão seja qual for a tecnologia, ela utilizou dados pessoais, aí nós entramos porque nós precisamos dizer que aí sim nós vamos colocar, no caso dos dados pessoais sensíveis, os limites que, inclusive pela lei, dado pessoal sensível merece uma tratativa especial e muito mais crítica do que os dados chamados dados comuns ou ordinários, como nome, telefone, endereço, esse tipo de coisa. Então, aí sim nós entramos para poder dar um limite. Mas não é o limite na tecnologia, é o limite no uso desses dados. Isso porque tem que ter hipótese legal escolhida, tem que ter uma finalidade muito clara, os dados coletados ou utilizados têm que ser aqueles essenciais ao cumprimento, ao atingimento é feio, ao alcance daquelas finalidades escolhidas. Ou seja, existem alguns parâmetros que aí sim a ANPD entra para colocar. Obrigado. Temos a última aqui, como os sindicatos patronais com abrangência mais local podem intensificar este desenvolvimento da IA e seu uso para o varejo. André Carvalho, Observatório da FEComércio. André, ótima pergunta. Acho que isso que a gente está fazendo aqui já é um começo, né? Discutir bastante, conversar bastante, abordar o tema, esclarecer o tema e democratizar, né? A tecnologia ela precisa ser entendida em todos os níveis. E a gente, para usar, a gente precisa se enxergar nela. Então, esse foi um desafio que, inclusive, na indústria 4.0, a indústria sentiu muito quando foi falado muito desse tema de robotização, de machine learning, inteligência artificial, porque a maioria dos empresários não se enxergavam e, às vezes, não se enxergam nisso. E, às vezes, não é necessário. É isso que é importante também a gente desmistificar um pouco, porque nem todas as tecnologias disponíveis, elas são úteis para o seu negócio. Então, a gente entender, conversar, abordar. Eu acho que esse é o papel das federações, esse é o papel da CNC, o papel do SESC, SENAC, abrir esse tema para discutir, conversar bastante, se preparar, que é o que a gente está fazendo também, para poder levar essa informação limpa, clara e transparente para vocês. Ok, muito obrigada, Maurício, Andriei e Arthur, pela participação. Recebam agora o nosso troféu em agradecimento à participação aqui no CNC Innovation Day.